Estamos de volta com o Religare. No programa desta semana, eu recebo a doutora em Psicologia, professora Jaqueline de Oliveira Moreira, do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC Minas. Nós estamos falando sobre a temática da corrupção, neste terceiro programa da série, e nesta semana sobre a abordagem da psicanálise. Bem, nós falávamos sobre a cultura contemporânea, não é, que oferece uma série de subterfúgios para que as pessoas não sofram. Não é? O mercado das drogas está aí sendo oferecido às pessoas, das drogas lícitas, das drogas ilícitas, não é? E o mercado da cosmética, não é? E das cirurgias plásticas. Então, o ser humano já está com algumas condições, né, para evitar o sofrimento. Mas você falava, isso tudo é ilusório. Não é? Como é que a gente prepara o ser humano para superar, não é, essa falsa oferta de felicidade? Flávio, o ser humano precisava de fazer as pazes com a sua fragilidade, né? Com o seu desamparo, porque é no momento em que a gente tenta negar essa fragilidade, esse desamparo, que você acaba tomando condutas que podem ser destrutivas para você e para o outro. A corrupção é uma conduta destrutiva, não é só para o outro, é para você também, né? Então, se o ser humano conseguisse se aproximar mais da sua verdadeira condição humana, que é essa condição de, ao mesmo tempo, divina, ao mesmo tempo frágil, né? Ao mesmo tempo com a capacidade de fazer algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, nem tão maravilhoso, talvez ele desse conta mais de ter uma conduta com mais respeito à alteridade. Isso implica um trabalho na família, na escola, nas instituições de socialização, né? No bojo aí dos debates na psicologia, na psicanálise, o que é que tem sido discutido, né, sobre propostas, né, projetos para favorecer a essas instituições, né, esse trabalho de formação do ser humano? O importante, a psicanálise trabalha muito atualmente com a questão do laço social, né? Como que você estabelece o laço social, quais são as possibilidades de enlaçamento com o social, que seriam possibilidades mais saudáveis, vamos dizer assim, né? É claro que a escola, a família, pode contribuir positivamente, mas é preciso uma posição da sociedade diferente, né? Porque às vezes a gente pesa demais na escola, a gente espera demais que a escola dê conta de todas as coisas, enquanto você tem toda uma sociedade que vai na contramão, né, daquilo que a escola está trabalhando. Então, a gente, por exemplo, hoje trabalha muito na psicanálise aqui em Belo Horizonte com os adolescentes autores de ato infracional, né? Com a questão do enlace dele com o outro, o enlace dele com a humanidade, né? Mas para que ele seja enlaçado, é preciso que a humanidade também o enlace, né? Que reconheça. Eu comecei perguntando, né? A corrupção corrompe o quê, né? Então, eu acho que a corrupção corrompe o laço social. A gente fez um pacto social, um laço de estabelecer uma cultura que é essa rede de proteção. Quando você tem uma ação que vai contra isso, eu acho que essa que é a corrupção. Esse laço, né, você fala, é preciso que a sociedade também lace essas pessoas que romperam o laço. Né? Você falou que a corrupção corrompe o laço. Né? O elemento que caracteriza, talvez, a cultura contemporânea, as sociedades contemporâneas tão fortemente orientadas para essa característica do consumo, né? Já não é um laço corrompido? A sociedade não está ela mesma corrompida? Nossa, Flávio, você me deixa em apuros, porque... Vamos juntos. Porque, num certo sentido, a gente pode pensar isso, que a sociedade está ela mesma corrompida, né? Corrompida numa ilusão, né? Corrompida numa ilusão de que tudo é controlável, que tudo é manipulável, né? Inclusive o ser humano, né? Tem um historiador, né, o Kumar, que escreve sobre o mundo contemporâneo, ele fala que o maior exemplo do mundo contemporâneo é a Segunda Guerra Mundial.
né, que é a destruição, né, o querer o controle sobre tudo, inclusive sobre os outros seres humanos. Então, num certo sentido, a gente pode pensar isso, né? Mas não podemos negar que o ser humano tem dentro dele essas dimensões do bem e do mal, né? O mal habita o ser humano também, né? Porque se a gente nega isso, é que nós estamos negando a nossa fragilidade. Talvez assumindo isso que a gente consiga lidar melhor. Sim, porque você terminou, inclusive, o primeiro bloco falando também da crise de valores. E quando falo dessa corrupção, né, generalizada do mundo, da sociedade, reconhecer esse elemento, né, como pano de fundo tinha, né, que os valores, né, que ajudavam a enlaçar, para usar o termo que você tem utilizado, ou para articular as várias dimensões da vida social, né, que estão extremamente fragilizados. Né? O mundo dos valores. Né? Qual é o valor que tem valor? É o mundo dos valores, né? O humano não tem muito valor, né? Quando você entra num hospital público, você vê, nossa, é difícil para os técnicos trabalharem, né? É difícil para os médicos trabalharem, é difícil para as pessoas serem atendidas, porque não tem condições para atender aquelas pessoas, né? A gente fica pensando assim, meu Deus, será que se perdeu essa dimensão do humano como um valor, né? Como um valor básico, eu fico pensando que a gente talvez vive uma crise nesse sentido mesmo. Entendo. E no âmbito, voltando ao contexto da psicanálise, você comentou também no primeiro bloco, não é, que já é na primeira infância, não é, que algo vai acontecendo. Não é possível fazer história do problema da corrupção sob o olhar da psicanálise? História do problema da corrupção sobre o olhar da psicanálise? Isso coincide com a história dos próprios sujeitos? Ou enfim, quando nós estamos falando de cultura, né? E de cultura contemporânea ou da primeira modernidade, como você também mencionou, né? Isso acentua determinados aspectos que favorecem ainda mais o não controle da corrupção. Sim. Ô Flávio, eu posso te falar do Freud, por exemplo, né? O Freud é um filho da época dele, né? Então, ele acredita na racionalidade no primeiro momento, ele é um filho do iluminismo, né? Então, ele tem um primeiro momento da teoria freudiana, é muito mais como uma aposta maior no humano. Depois da Primeira Guerra Mundial, essa aposta do Freud, ela diminui demais, né? Porque é isso, é aquela ideia de que a razão ia levar a felicidade ao progresso, ela produz a guerra, né? Produz a Primeira e depois a Segunda Guerra. Freud morre em 39, né? Mas morre na Inglaterra porque teve que ir embora. Então, eu posso falar do próprio Freud, na própria vida dele, né? Ele mostra um certo histórico, né? Ele mostra uma decadência do humano, né? Ele começa a desacreditar, ele até vai chegar um momento que vai pensar que o homem tem um potencial de autodestruição muito grande, que o homem faz muitas coisas para se autodestruir, né? Agora, a teoria da psicanálise, ela pensar essa história da corrupção, né? Eu acho que é a partir da ideia do narcisismo mesmo. Quanto mais narcísico for uma cultura, mais propícia ela é para a corrupção. Eu fico pensando que efeito não tem, né, essa constatação da decadência, a decadência das instituições, a decadência dos valores, a decadência do humano, para a gente acabar, por uma época, viver um tipo de vale-tudo. Até, por exemplo, no mundo da política, né, especificamente, né, o tema próprio do Religar da próxima semana, né, onde a gente vê que o engraçado, né, tem igual valor àquele que tem, ou é apresentado como tão valoroso quanto quem tem uma proposta para a cidade, por exemplo, para o país, para o Estado. É um vale-tudo em todos os sentidos. Né? Há alguma luz no fundo desse túnel para a gente ir concluindo essa conversa de hoje? Vou pensar na luz, mas antes tem um jurista, Calil Simão, e ele fala o seguinte, que só há corrupção política porque há corrupção social, né? Não é possível pensar uma corrupção política se não há uma sociedade corrupta, né? Uma luz no fim do túnel
ela tem que ser assim, uma luz cética, não é assim? Uma luz pré-existente, uma felicidade que nos aguarda, um progresso que vamos atingir, não é bem isso? Não né? é bem isso. É uma alternativa, eu quero dizer. Uma alternativa seria esse reconhecimento do desamparo, porque o que faz você se preocupar com o outro? É você saber que o outro que suporta com você o desamparo da vida, né? Então, a gente tem as éticas, a ética kantiana, a ética da razão, brilhante, né? Mas eu fico pensando assim numa ética em que você se coloque no lugar do outro, né? O Schopenhauer tem essa ideia, a ética da compaixão, né? De viver com o outro, né? Compaixão nesse sentido. Então, eu acho que a luz no fim do túnel é perceber que estamos todos interligados, somos todos dependentes, né? O mal que você faz ao outro, ele vai voltar para você, não no sentido de... Mágico. Mágico, exatamente, não no sentido mágico, ele vai voltar porque você depende do outro, né? Eu acho que a luz no fim do túnel é essa percepção que estamos todos no mesmo desamparo, então precisamos todos dessa rede de proteção e se essa rede ficar muito furada, nós vamos cair. Muito obrigado, né, inclusive por essa palavra de otimismo, né, em relação ao projeto que temos de enfrentar, né, que os nossos laços não se percam. Obrigada a você, Flávio. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores e saber mais sobre a nossa convidada, acesse a página do programa. Ela está no endereço pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.